Pensa só numa viagem que tinha tudo para ser rápida, mas que acaba virando um desvio de 40 anos. Uma nação inteira, prestes a receber sua herança, de repente se vê perdida, vagando por um deserto. Vamos mergulhar de cabeça nessa história. Para começar, tem um detalhe bem curioso. O livro que a gente vai explorar hoje tem um nome super conhecido, mas o título original dele conta uma outra história. E essas duas identidades, sabe, elas revelam camadas diferentes dessa narrativa fascinante. Então, de um lado a gente tem o nome Números, que veio do grego e do latim. Ele foca em duas grandes contagens, dois censos do povo. Mas por outro lado, o título original em hebraico é No Deserto, que já entrega o clima da coisa, né? A experiência deles. Um nome fala de organização, o outro de provação. E é justamente nessa tensão entre os dois que a história se desenrola. Isso nos leva à grande pergunta, a questão que move toda essa análise aqui. Como é que uma viagem que era para ser tão curta se transformou numa saga de 4 décadas? O que foi que deu tão errado? É isso que a gente vai descobrir. A história começa num momento de muita esperança, sabe? O clima era de pura expectativa. Depois de um ano inteiro no Monte Sinai, recebendo as leis, organizando a comunidade, o povo de Israel está finalmente pronto para marchar rumo à Terra Prometida. O cronograma inicial parecia perfeito. No segundo ano, depois de saírem do Egito, Deus manda fazer um censo para organizar o povo como se fosse um exército. E aí, só 20 dias depois, eles partem. A expectativa era chegar rapidinho ao destino. A estrutura do livro já nos dá um mapa bem claro do que aconteceu. Primeiro, a preparação divina. Segundo, um fracasso catastrófico. E terceiro, a preparação de uma nova geração para ter uma segunda chance. Vamos seguir essa estrutura para entender bem a história. E olha, essa preparação foi impressionante. O primeiro censo contou mais de 600 mil homens prontos para a batalha. Pensa nesse número. Do ponto de vista humano, eles eram uma força militar gigantesca, organizada, prontinha para conquistar a terra. Parecia que nada podia dar errado. Mas então, a gente chega no ponto de virada. Aquele momento em que a jornada que era tão promissora simplesmente sai dos trilhos. Eles chegaram em Cades Barneia. Estavam ali, na fronteira da terra que foi prometida a eles. O destino estava literalmente à vista. Era a hora da verdade, uma escolha que ia definir o futuro de uma geração inteira. Dá para sentir a tensão no ar. E o interessante aqui é como a fonte descreve esse momento. Não foi um erro qualquer, um deslize. Foi uma rebelião em massa, baseada numa obstinada incredulidade. Eles se recusaram a avançar, a confiar na promessa que tinha levado eles até ali. Diante de uma recusa tão forte, tão categórica, qual foi o resultado? A resposta é dura, direta. A viagem curta se transformou em quase 4 décadas de peregrinação. O deserto, que era para ser só uma passagem, virou a casa e o túmulo deles. Ou seja, a incredulidade custou muito, muito caro. Mas a história não acaba em fracasso, não. O ato final do livro de Números é sobre redenção, sobre um novo começo. A consequência foi cumprida à risca. Todos os israelitas com 20 anos ou mais na época daquela rebelião morreram no deserto. Apenas Josué e Caleb, os dois que confiaram na promessa, foram poupados. É um exemplo bem claro de disciplina divina. Décadas se passam. E agora, uma nova geração que nasceu e cresceu no deserto está exatamente no mesmo lugar onde seus pais falharam. Eles estão ali, na beira do Rio Jordão, olhando para a Terra Prometida. E a pergunta no ar é: será que eles vão repetir o mesmo erro? Um segundo censo é feito. E o número é impressionante. É extraordinariamente parecido com o primeiro. Pouco mais de 600 mil homens de guerra. Isso nos leva a uma conclusão muito poderosa. E essa citação da fonte nossa lá resume tudo de forma brilhante. A comparação dos dois censos mostra que o problema nunca foi falta de gente, de força ou de capacidade militar. O obstáculo era interno, era a falta de fé. A primeira geração tinha o poder, mas não tinha a confiança. Certo? Então, depois de toda essa jornada de fracasso e redenção, qual é a grande mensagem que fica pra gente?
O livro acabou ganhando vários apelidos que, na verdade, capturam bem os temas principais. É o livro das murmurações, por causa da reclamação constante, é o livro da disciplina divina, que mostra as consequências da desobediência, e, claro, o livro das peregrinações, que narra essa longa jornada imposta pelo pecado. No final das contas, a mensagem central é cristalina. O progresso e o cumprimento das promessas divinas não dependem de força humana, mas sim de confiança e obediência. Quando o povo confiava, avançava. Quando duvidava, ficava estagnado. Simples assim. E a relevância desse livro ecoa por séculos. O Novo Testamento, por exemplo, volta a esses eventos para alertar sobre o perigo da incredulidade. O próprio Jesus usou a história da serpente de bronze, que é um evento-chave de Números, para explicar a missão de salvação dele. Isso mostra como as lições do deserto são totalmente atemporais. E a gente termina com essa reflexão. Números mostram o fracasso de uma geração inteira, mas também deixa claro que o plano maior não foi frustrado. Deus simplesmente preparou uma nova geração. E isso nos deixa com uma pergunta poderosa sobre a relação entre a falha humana e a soberania divina. Se uma geração falha, o propósito maior se perde? Pelo que o livro de Números indica, a resposta é não.